O hemisfério norte abriga dois predadores formidáveis. O carcaju, também chamado de glutão ou popularmente wolverine, um mustelídeo, parente de animais como lontras, doninhas e texugos, um animal tipicamente atarracado, ou seja, baixo e forte, conhecido por sua grande resistência física e de pele. E linces, felinos atléticos, conhecido por sua grande velocidade, agilidade e capacidade de salto. Caçadores refinados, tendo duas espécies que mais podem se encontrar com carcajus: o lince canadense, da América do Norte, e o lince da Eurásia, do continente euroasiático. Quando estes animais se encontram, o que geralmente acontece? Qual a relação entre eles? Vamos descobrir isto agora. Os wolverines agem principalmente como necrófagos. São chamados de necrófagos facultativos ou opcionais, aproveitando as carcaças deixadas por outros predadores. No entanto, carcajus também são predadores eficientes, atacando um leque muito variado de presas, desde pequenos roedores e pássaros até ungulados maiores. Apesar de poderem pesar estimadamente mais, o seu peso médio é de apenas de 8 a 17 quilos, variando entre machos e fêmeas. Já linces são chamados de predadores obrigatórios, que geralmente têm que caçar e matar as presas que comem. Os linces canadenses pesam em média entre 5 e 17 quilos, o que pode ser um peso mais aproximado com o do carcaju. Já os linces euroasiáticos são os maiores, podendo variar conforme a região, mas tipicamente com fêmeas pesando de 14 a 17 quilos e machos entre 20 e 25 quilos. Nós temos mais estudos que avaliaram o carcaju e o lince na Escandinávia, que compreende Dinamarca, Suécia e Noruega, tendo uma relação especial entre eles. Ambos os predadores se alimentam de renas, mas há uma grande diferença entre eles dois. O lince mata suas próprias renas, enquanto o carcaju costuma se alimentar principalmente das carcaças de renas mortas pelo lince. Ao seguir vários linces e carcajus com transmissores GPS, os pesquisadores conseguiram determinar que o carcaju, em uma área pertinente, mataram apenas 13% das renas durante os anos de estudo. 69% delas foram mortas por linces, e o restante morreu de outras formas. Os carcajus fazem uso das carcaças deixadas pelos linces, enquanto os mesmos estão em suas tocas diurnas, e os carcajus podem rapidamente retirar uma carcaça e esconder pedaços de carne. Linces e carcajus evitam-se ativamente. Em geral, os linces permaneciam mais tempo e ficavam mais parados em torno das carcaças de renas do que os carcajus. No entanto, quando ambos os predadores estavam presentes ao mesmo tempo em torno de uma carcaça, o lince encurtou as suas visitas, enquanto o comportamento do carcaju não mudou. Os carcajus aprenderam a conviver com os linces, aproveitando estes restos de presas que eles deixam para trás, evitando também confrontos diretos. Isso também ajuda a reduzir o número de predações do carcaju e, consequentemente, reduz o impacto desses predadores nas renas semidomésticas da região. Apesar do wolverine ser principalmente um animal que se alimenta de carniça, ele ainda assim pode matar uma rena adulta, mas o acesso às carcaças ainda pode ser decisivo para a capacidade reprodutiva dos carcajus. Se o número de linces diminuir, a população de carcajus pode consequentemente ser afetada. Isso implica que o lince caça renas de forma mais intensa, mas apesar disto, não há evidências que apontem para que o lince, com sua superioridade física ou de tamanho, mate ou afugente os carcajus. Das 55 mortes conhecidas de carcajus, os pesquisadores não conseguiram verificar uma única morte feita por lince. Embora alguns artigos também mencionem que o contrário também ocorreu, investigando mais a fundo, pude aprofundar o seguinte: um estudo que avalia as causas de mortalidade para cerca de 245 linces da Eurásia em 5 diferentes áreas de estudo escandinavas. 8 linces morreram devido a interações com outros carnívoros. Um macho adulto foi morto por outro macho durante a época de acasalamento. Uma fêmea jovem provavelmente foi morta por um outro lince e um macho jovem provavelmente foi morto por um carcaju. Numa outra fonte, desta vez na Rússia, onde eles também podem se encontrar, menciona o seguinte: em Pechora, Lynch preserva um exemplo de um carcaju matando e comendo um lince. Em Altai, o lince evita confrontos com o carcaju. Quanto a outra espécie de lince,
o canadense, que costuma ser menor do que o euroasiático e de pesos mais aproximados em média com carcajus, tudo indica que leve em maior desvantagem do que o primeiro. Num estudo foi dito o seguinte: encontramos restos mortais espalhados de uma fêmea de cerca de 3 semanas depois que ela deixou sua área de vida. Sangue fresco, uma coleira mastigada, fornecem evidências de que ela havia sido morta por um carcaju. Algumas semanas depois, encontramos uma coleira mastigada e um pouco de pelo e sangue do macho, com pegadas de lobos e carcajus nas proximidades. 2 outros estudos sobre linces do norte do Canadá também concluíram que, em tempos difíceis, os predadores por vezes alimentam-se de seus companheiros carnívoros. Brian Slough, do Departamento de Recursos Renováveis de Yukon, confirmou 2 casos de linces matando outros linces e de um carcaju tendo matado um lince durante o inverno de 1992 e 93. Quando as lebres da neve estavam em declínio. Até aqui foram apresentados trechos de artigos científicos, estudos ou livros referenciados, encontrados até então sobre esta relação. O que eu poderia resumir e opinar de tudo isso? Em pesos mais aparelhados, como o carcaju e lince canadense, não se tem tantos estudos específicos como tem para o lince da Eurásia, mas o pouco que se tem nos dá a entender uma maior dominância por parte do carcaju, visto também que tem estudos de um outro mustelídeo menor, como a marta pescadora, já tendo predado até mesmo estes linces na forma adulta, algo que já foi melhor evidenciado em vídeos passados já publicados aqui. Então não é surpresa que o carcaju tenda a superá-lo. Tão logo, o maior dos linces, quando em vantagem de peso e de tamanho que ele geralmente já tem para o carcaju, acredito que deva também ser um confronto acirrado se os dois decidirem ir até o fim, uma vez que, para evitar ferimentos, eles tendam a se evitar ou um deles evitar, tendo o breve registro em vídeo de um lince conseguindo espantar um carcaju. O lince claramente é um finalizador típico, melhor caçador, visto que consegue utilizar melhor o elemento surpresa combinado com velocidade e salto. Agilidade, tendo garras afiadas como ganchos nas 4 patas e caninos delgados, adaptados para matar rapidamente as presas, geralmente por asfixia. Por outro lado, o carcaju tem uma resistência muito elevada para o seu tamanho, não só física, visto longas travessias na neve profunda e montanhosa, mas também de uma pele solta e grossa, feito um casaco, de difícil aderência, que permite a ele até mesmo girar sobre ela. Além disso, ele também sabe matar presas maiores do que ele próprio, mesmo sendo menos frequente nisso do que linces, tendo também garras afiadas principalmente nas patas dianteiras, semi-retráteis e uma mordida com uma dentição especial adaptada a quebrar ossos e até mesmo comer carne congelada e dura, com um adicional também de possuir um odor desagradável. Acredito que poderia ser uma disputa feroz, mas, mesmo em desvantagem de tamanho e peso, eu veria mais possibilidades do combate se prolongar e favorecer mais ao carcaju, do que ele ser finalizado rapidamente, ainda que isso possa ocorrer. No geral, é claro, neste caso sendo opinião, eu atribuiria 60% de chances para o carcaju contra 40% de chances para o lince da Eurásia. E aí, o que você achou dessa relação? Concorda com este resultado final? Discorda? Tem sugestões ou outras questões? Opine, comente.